Olá, estamos chegando com mais um programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. E antes de começarmos o programa anunciando, que nós vamos ter hoje aqui uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, daqui a pouco vocês vão conhecer. Mas primeiro, vamos falar de solidariedade. Douglas, tem um vídeo aí? Você pode colocar o vídeo? Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, solta o vídeo. Alô galera, tudo bom? Sou eu, Vavá. Eu, Márcio. Siga esse recadinho que nós temos para vocês. A ABRAPEC, a Associação Brasileira de Assistência a Pessoas com Câncer, está realizando a campanha Aqueça o Corpo e o Coração, que tem por objetivo principal aquecer a alma e o coração de centenas de pessoas que recebem atendimentos diversos disponibilizados gratuitamente pela associação. Por isso estamos aqui solicitando a sua colaboração. Colabore, tem muita gente contando com você. A ABRAPEC, há 20 anos, com carinho e apoio à vida. É isso aí, um abraço ao Vavá, ao Márcio, que estão colaborando, cedendo a sua imagem, a imagem deles, para a campanha de inverno da ABRAPEC, Associação Brasileira de Assistência a Pessoas com Câncer, que tem 9 unidades de atendimentos no Brasil, 7 no estado de São Paulo, uma em Taguatinga, no DF, uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde nessas 9 unidades eles atendem por mês mais de 2.000 pessoas em tratamento do câncer. Um atendimento todo gratuito. Então a campanha de inverno é muito interessante, eles vão estar aí aquecendo o corpo e o coração de milhares de pessoas que passam pelo tratamento da doença que é o câncer. Agora, eu queria dar uma nota a você que é mulher, um evento que vai acontecer em São Paulo. Douglas, você pode colocar aí na tela, por gentileza? É esse evento, Nós apoiamos o movimento Inspira Mulher. Vai acontecer no dia 21 de maio, é um evento ao vivo, que vai ter a presença de 200 mulheres no Radisson Alphaville. Para você participar e fazer inscrição, você acessa www.movimentoinspiramulheres.com.br www.movimentoinspiramulheres.com.br E a Revista Empresários, o programa Revista Empresários Entrevista, está apoiando esse evento. Então, anote na sua agenda, dia 21 de maio, no Radisson Alphaville, E para você fazer a inscrição, você que é mulher, www.movimentoinspiramulheres.com.br. É isso aí, um abraço a todo o pessoal que está organizando este evento. Infelizmente, não vou poder estar lá, porque é só para mulheres, Mas eles vão mandar depois aqui um feedback de tudo que aconteceu nesse evento aí de empoderamento a mulheres empresárias e empreendedoras. Já voltamos e agora eu vou fazer a introdução, como eu faço toda semana, para vocês começarem a perceber o que vai ser o programa Revista Empresários Entrevista de hoje. O otimista é alguém que entende que há problemas no mundo, mas conhece a si mesmo e as variáveis que controlam o seu comportamento, as suas emoções e limites, entre as quais que compõem as pessoas com pensamentos e atitudes otimistas, estão a confiança, o positivismo e a esperança. Pesquisadores apontam para a importância do otimismo na vida das pessoas, que vai além dos ganhos na saúde. Os otimistas têm melhor autoestima, saem-se melhor no trabalho, além de experimentarem mais emoções positivas, como perdão, e esse também mantém os melhores relacionamentos. E para falar sobre esse assunto e muito mais, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevista, Dr. Omar Sulky, que é PhD em Comunicação pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, lecionou Comunicação e Marketing na Universidade Estadual de New York e também dos melhores MBAs do Brasil, reconhecido internacionalmente pelos seus estudos sobre otimismo. Sulky publicou 23 obras de sucesso sobre motivação, liderança, marketing e venda, e ministra palestras e seminários no Brasil e no exterior. Grande amigo, um prazer recebê-lo aqui no programa Revista Empresários Entrevista. Vamos sair aqui de Santos e vamos até Minas Gerais. Meu amigo,
Um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. E prazer, o prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui com você, Jamir, novamente. Já Então, a gente nos conversando nos conhecemos bastidores, né? Ia perguntar isso, né? já Uma nos amizade de conhecemos longa data. há tantos anos, mais de 2 décadas, Mais né? de 2 décadas, 21 anos precisamente, né? É E tão que bom, né? isso, Uhum. e o senhor dizendo, né, que hoje é uma data muito especial, ia dar os Isso. parabéns. Acho que amigo Então, assim, né? Na data especial do amigo, é convida para participar do programa. muito bem, muito obrigado. Doutor, antes de começar as perguntas aqui, né? Gostaria que o senhor fizesse um raio-x dessa Uhum. retomada que nós temos agora, né? Diminuiu muito os casos de Covid no Brasil. Acho que as pessoas voltaram a ter aquele olhar, aquela visão otimista, né? Eu achei muito interessante, assim, eu observo aqui na minha cidade. Eu estou morando de volta em Divinópolis, é uma cidade no interior de Minas, que fica a 2 horas de Belo Horizonte e tem mais de 200 mil habitantes. E eu sou originário aqui de Divinópolis, passei a minha infância aqui, agora estou voltando. E estou observando o movimento e a própria atitude das pessoas. No sábado, por exemplo, a cidade fica, sábado de manhã, a cidade fica cheia de gente, as pessoas comprando, as pessoas mais otimistas. E isso dá uma alegria muito grande, porque se contrasta com o que nós vivemos durante a pandemia, as lojas fechadas, as pessoas tristes, pessoas com máscaras, e um baixíssimo astral. Então, eu fiquei muito alegre esse fim de semana de ver assim, as pessoas felizes e sem aquelas máscaras, né? Aquilo ali diminui muito o potencial humano, a alegria das pessoas, né? Porque tapa justamente o local onde nós apresentamos o sorriso, né? Que é um sinal otimista. Sim. E falando em otimismo, como se deu o seu primeiro contato com o otimismo? Conta pra gente. E esse primeiro contato foi na minha infância aqui em Divinópolis. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos e tinha uma livraria aqui chamada Livraria Frei Orlando. E eu costumava frequentar essa livraria, porque desde criança eu gostava muito do cheirinho de livro novo. E esse dia eu vi um livro que me chamou muita atenção. Aí eu corri lá na loja do meu pai tinha uma loja de móveis, e pedi dinheiro ao meu pai para comprar esse livro. Aí voltei e peguei esse livro. O livro chamava-se O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. E eu fiquei encantado com esse livro, porque ele sugeria que a gente recortasse pequenas frases bíblicas, copiasse, colocasse em um pequeno papelzinho e colocasse esse papelzinho no bolso. E quando estivesse esperando num banco, numa consulta médica, talvez num ônibus, a gente repetisse essas frases bíblicas. E foi assim que iniciou a minha trajetória otimista. Eu não estava indo muito bem na escola, tinha ganhado 0 no comportamento, eu tinha até, eu tinha até perdido o ano, tinha tomado uma bomba no quinto, era no quinto ano da escola fundamental. Na época chamava-se primário, né? Então, aí eu perdi o ano, mas logo depois que eu me tornei mais otimista, eu comecei a estudar mais, eu comecei a me aplicar mais e terminei o ginásio na época, acho que hoje chama ensino fundamental, né? Eu terminei como o melhor aluno do colégio. Então, eu já comecei a colher os frutos dessa entrega otimista. E permaneceu comigo essa força otimista, essa vontade de fazer as coisas bem feitas, essa, esse foco no lado bom da vida, no lado positivo da vida. E muita gente fica reclamando da vida, né, doutor? É, Uhum, qual a mensagem que o senhor teria nesse momento, né, para uhum. as pessoas que só ficam reclamando da vida, achando que nada tá bom, que nada acontece? Qual dica que o senhor daria para essas pessoas?
todas as vezes, antes de você dormir, todos os dias, né, você serenar um pouco a sua mente e pegar um caderno e ter um caderno de agradecimento e agradecer por 3 coisas boas que aconteceram naquele dia. Isso muda completamente o seu foco e melhora muito o seu sono. Então, anotar todos os dias, antes de dormir, 3 coisas que você gostou naquele dia, que foram boas para você. Então, você direciona o seu foco. Em vez de direcionar para as coisas negativas, para os problemas, você direciona o seu foco mental para as coisas que estão dando certo. Legal, Essa é a né? minha dica. Joia, joia. E eu queria também falar para as pessoas, os web telespectadores, que, como eu disse, de norte a sul, de leste a oeste, aqui nesse Brasilzão, né? E você que está no exterior acompanhando agora aqui esse bate-papo que nós estamos tendo com o Dr. Omar Suki, conhecido também como o gênio do otimismo, né? Você pode mandar as suas perguntas aqui pelo 13 98811 3113, o nosso canal de comunicação entre nós aqui da produção do programa Revista Empresários e você que está do outro lado aí acompanhando, né? E lembrando também, com mais de 5.000 views, o programa realmente está sendo um grande sucesso, porque nós estamos trazendo pessoas que realmente venham trazer informações com qualidade, né? E dando oportunidade para que você conheça o trabalho que essas pessoas realizam também. Doutor, uma outra pergunta aqui. Por que aparece que mesmo o otimismo sendo eficaz, as pessoas tendem a focar mais no lado do pessimismo da vida? Em geral, nós fomos quase que treinados a ser pessimistas, a focar o lado negativo da vida. Por exemplo, quando a criança chega em casa com o boletim da escola, ela pode ter várias notas boas, mas se tem uma nota mais baixa, o pai começa a falar mais sobre aquilo, o pai ou a mãe começam a falar mais sobre aquela nota baixa, ali onde ele não foi bem sucedido. Então, o foco é muito no negativo. Na escola também, por exemplo, a professora entrega a prova assinalando todos os erros que a pessoa fez e raramente dá os parabéns pelas questões bem feitas, bem respondidas. Então, o foco é sempre no negativo. Então, nós somos treinados a ver aquilo que não está dando certo. Também no emprego, somos chamados a atenção por coisas que não estão dando certo, que a gente não está fazendo bem, e raramente nós somos parabenizados por aquilo que a gente está fazendo certo. Tanto que em Disney, antes de chamar a atenção de um funcionário, o gerente ele sugere aos gerentes a fazerem 3 elogios por coisas que aquele funcionário está fazendo certo. Só para depois dizer o seguinte, e também você pode melhorar aqui fazendo isso, isso e aquilo. Mas primeiro elogia a pessoa. Então, um dos fatores de sucesso da Disney é esse foco no elogio, na comemoração, na recompensa moral pelo bom atendimento ao cliente, né? Joia, Então, foco positivo. legal. E agora, mudando um pouquinho, o senhor escreveu aí 23 livros, né? A Mas na área cabeça. empresarial. Isso Isso. na área empresarial. E na área espiritual, mais 22 livros. Então, um Como, total de 45 livros. da onde vem tanta habilidade, tanta informação? Conta pra gente um pouquinho, né? E essa disponibilidade sua também de compartilhar essas informações em 42 livros aí escrito, né? E levando muita informação para as pessoas. Eu tenho. Aconteceu na minha infância também, aqui em Divinópolis, que eu tinha uma alegria muito grande de receber cartas. E aqui tínhamos os freis franciscanos que vinham da Holanda. E eu via naqueles freis assim um modelo de pessoas cultas, de pessoas interessantes, e até o próprio sotaque deles eu admirava. Eles falavam com um sotaque muito interessante, e eu falava assim, todos bonitinho, a missa de 9 horas.
E eu achava aquilo lindo e comecei a me interessar por aprender o inglês. E então eles forneceram para mim alguns endereços na Holanda de pessoas de lá que gostariam de ter amizade no Brasil. E eu comecei a treinar o meu inglês escrevendo cartas lá para a Holanda e recebendo cartas de lá. Também eu consegui o endereço de um amigo que se tornou depois amigo meu, o Bill Firman, nos Estados Unidos, que queria aprender português. Então, ele escrevia as cartas para mim em português e eu escrevia as cartas para ele em inglês. E assim eu fui desenvolvendo um amor muito grande pela escrita. Gostava de escrever. E também mantinha um diário. Eu tenho meus diários de adolescente até hoje. Eu escrevia sobre as minhas experiências de vida. Então, escrever tornou-se um hábito para mim. Por isso que surgiram tantos livros. E quando eu tinha uma bagagem suficientemente grande, foi em 1991, eu publiquei o meu primeiro livro, baseado na minha tese de doutorado, chamado Genocídio Cultural. E esse livro aí, ele explica como que uma sociedade tradicional, como a que eu pesquisei para o meu doutorado, eu pesquisei um país chamado Belize, Belize que é no sul do México, e ao lado da Guatemala, e ao norte de Honduras. E Belize é um pequeno país, e lá eles tinham, até a época que eu fui fazer a minha pesquisa, eles não tinham televisão. Depois eles receberam a televisão. E como que a televisão modifica os hábitos de sociedades tradicionais. Por isso que chama-se genocídio cultural. Muitas Ah, vezes, a cultura tradicional é muito mais interessante do que uma cultura de massa, aquela né? cultura que o pessoal fala, né? É nos postas goela abaixo, como diz, É, né? E exatamente. A cultura que veio da televisão. Depois que foi implantada a televisão, acabaram os cinemas, acabou-se o footing. Tinha o footing nas praças, né? Que é uma caminhada que os jovens davam numa direção e as jovens, as moças, na outra direção, para se verem, para encontrarem. E aquilo acontecia. As visitas também de as pessoas faziam na casa de um dos outros. As pessoas começaram a ficar mais em casa e aumentou o nível de violência também, porque a televisão que eles recebiam vinha através de parabólicas dos Estados Unidos. Então, eles entraram em contato com tudo aquilo que a televisão, o estilo de vida americano oferece, e ali eles não tinham condição de ter aquele tipo, estilo de vida, né? E isso aí aumentou a violência. As pessoas queriam aquilo, então passaram a roubar mais. eu É entendo, entendo, interessante. entendo. E o senhor estudou nos Estados Unidos por vários anos, né? E como foi essa experiência de vida, né? De o senhor sair do interior de Minas Gerais e É, lá, mesmo com a bagagem que o senhor já tinha, né? Mas ir para lá explorar um é, novo país, absorver conhecimento. Como que foi essa experiência? Conta para nós. teve uma. É interessante a gente ver como que a infância nossa tem influência, né, no no percurso de vida, né? O meu pai era comerciante aqui em Divinópolis, mas ele só tinha ido poucos anos na escola. Mas como ele começou a se destacar como um comerciante de sucesso, e ele começou a conviver muito com o advogado, com os médicos, com os engenheiros. E a ideia dele é o seguinte: eu não pude ser doutor, mas o meu filho vai ser doutor. Muito Já bom. ouvi essa história, né? Eu não Sim. pude, mas meu filho vai ser doutor. Então, um belo dia cheguei em casa, tudo começa aí. Cheguei em casa e vi em cima da minha cama uma enciclopédia chamada O Tesouro da Juventude. Não sei se você já viu dessas enciclopédias antigas, né? Chamadas de O Tesouro da Juventude. E eu fiquei encantado com o Tesouro da Juventude, principalmente com o capítulo que tinha nesse livro em cada um dos volumes. Eram 18 volumes, o 18º era de índice e os outros 17 tinham conteúdo. E nesses 17 capítulos, livros, cada um deles tinha um capítulo chamado Homens e Mulheres Célebres.
E aí eu vi a história do Santos Dumont, eu vi a história do Einstein, do Freud, vi a história do Thomas Edison, do Henry Ford. Eu fiquei encantado com essa história desses gênios e, na minha inocência dos meus 12 anos, eu me perguntei, será que eu vou ser um gênio igual a eles também? Eu me perguntava, não falava para ninguém não, né? Mas achava assim, talvez não tenha muita chance, porque os meus avós, os meus pais, eram pessoas que tinham pouca educação. O meu avô, por parte de mãe, por exemplo, veio do Líbano, daí o sobrenome Suki, e ele não tinha nenhum tipo de instrução, era analfabeto. Mesmo assim, ele construiu o primeiro cinema de Divinópolis. E por parte de pai também, os meus avós tinham pouca educação. Meu pai é descendente de portugueses, sobrenome Oliveira, e ele também é muito pouca educação. Então, eu achava que eu não tinha muita chance de fazer uma diferença no mundo. Mas com o estímulo que meu pai me deu, eu comecei a estudar. Comecei a estudar bastante, formei em engenharia, e depois de formado em engenharia, eu encontrei com um amigo meu que estava estudando nos Estados Unidos. E eu perguntei para ele como que ele tinha conseguido. Ele falou, não, você pode se candidatar a uma bolsa da Organização dos Estados Americanos, e com essa bolsa você começa, você ganha os estudos lá e começa a estudar. E o interessante é o seguinte, eu falei, então eu quero, né? Eu quero ir para os Estados Unidos. Pedi a ele para mandar o material para mim. Então ele mandou o material da universidade, e naquele material tinha as fotos do campus da universidade, aqueles prédios com tijolinhos vermelhos, né? E eu comecei a me visualizar lá. Então eu já comecei a exercitar a prática da mentalização, da visualização. Eu me visualizava. Antes de estar lá, eu todas as noites olhava aquelas fotos e me via lá, porque um dos meus ideais era estudar nos Estados Unidos e visitar aqueles campos e viver aquela vida como a gente vê nos filmes, né? Dos campos norte-americanos. E assim eu me candidatei a uma bolsa lá na Universidade de Ohio e fui contemplado com essa bolsa. Viajei para os Estados Unidos, na época era já casado com uma norte-americana e ela também foi estudar, a Pamela foi estudar lá nos Estados Unidos, e enquanto eu fazia o mestrado, o doutorado, ela fazia o curso de graduação em flauta. E assim eu tive os dois filhos lá nos Estados Unidos e iniciei essa carreira de acadêmica, né? De produzir livros e de lecionar, dar palestras, né? Mas Muitas palestras, né? muitas palestras. E aí, depois de estar lá, de conseguir realizar esse sonho, né? Realizei o sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu ainda realizei mais um que eu nem tinha colocado na mente, que era ser professor numa universidade americana. E eu consegui, então, ser admitido para lecionar na Universidade do Estado de Nova York, chama-se SUNY, State University of New York. Então, eu fui lecionar nos Estados Unidos e aí, quando eu lecionei por 2 anos na área de pesquisa, na área de comunicação, eu ganhei uma bolsa Fulbright para vir lecionar marketing aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, depois de ter morado 8 anos nos Estados Unidos, eu voltei para lecionar aqui no Brasil, na Universidade Federal de Minas Gerais. Que bom, que bom. Vamos para um breve intervalo, é rapidinho. Está chegando aqui muitas perguntas para o Dr. Omar Suki, para ele estar respondendo, contando mais um pouco sobre a vida dele, sobre essa arte que ele tem de escrever, de levar otimismo para milhares e milhares de pessoas. É rapidinho, voltamos já já, não saia daí, hein?
intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe o pé na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então, ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários e saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos, e além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Falei que era rapidinho, estamos de volta. Queria agradecer a você, senhor, a você, senhora, a você, jovem, que está aí sentadinho acompanhando nesse momento o programa Revista Empresários Entrevista. Está gostando? Se não estiver, mande também aqui um recadinho para nós aqui com sugestão de pauta, o que você gostaria de ter aqui no programa Revista Empresários Entrevista, que nós vamos atrás, a produção vai atrás, vai buscar a informação e trazer para você aqui. Doutor, o Antônio Carlos de São Paulo, ele quer saber aqui sobre a sua experiência acadêmica no Brasil. Como que foi, o que o senhor trouxe de experiência nos Estados Unidos, que aglutinou com a experiência acadêmica aqui no Brasil. Fala um pouco pra gente. Eu estudei engenharia elétrica na Universidade Federal de Minas Gerais e eu atuei como engenheiro eletricista durante 2 anos, até esse colega meu que tinha formado comigo vir dos Estados Unidos, encontrar com ele, e ele me dizer que eu poderia mudar de profissão. Em vez de ser engenheiro eletricista, eu poderia começar uma nova área. Então, eu me atirei a uma nova área. As pessoas achavam que eu tinha ficado louco, porque eu já estava exercendo a profissão de engenheiro eletricista. O meu pai já tinha iniciado uma empresa de construção em Divinópolis. Então, eu, ao ver essa possibilidade de ir estudar nos Estados Unidos e estudar algo diferente, porque eu gostava muito de ler nessas áreas humanas. E eu queria, então, depois de já ter formado em engenharia elétrica, aprender um pouco mais das áreas humanas. E eu fui fazer justamente um mestrado em relações internacionais lá na Universidade de Ohio. Depois que eu terminei o mestrado em relações internacionais na universidade, eu identifiquei uma área muito incrível chamada área de comunicação de massas, um doutorado em comunicação de massas. Aí fui conversar com o diretor da escola, ver se eu teria a possibilidade de me candidatar a uma bolsa de estudos para fazer comunicação lá nos Estados Unidos, que era foco em rádio, televisão, jornais na época. Ainda não tínhamos a mídia social naquela época, né? E eu, então, me formei em comunicação, tirei o meu PhD
na Universidade de Ohio. E depois consegui um emprego na Universidade do Estado de Nova York, SUNY, State University of New York. E depois de 2 anos, eu ganhei uma bolsa do governo americano chamada Fulbright para vir fazer pesquisas sobre marketing aqui dentro do Departamento de Administração da Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui eu permaneci, então, fazendo pesquisas e lecionando na graduação e na pós-graduação na área de administração. E eu lecionava métodos de pesquisa, lecionava marketing, e logo depois também, de algum tempo, eu ganhei uma pesquisa para ir fazer um pós-doutorado, dessa vez na Universidade de Denver. E aí, na Universidade de Denver, eu comecei, então, a pesquisar os fatores da genialidade e da liderança empresarial. Voltando àquele sonho que eu tinha de infância, de pesquisar sobre os gênios, né? E me fazendo a pergunta, será que a genialidade é algo hereditário ou será que a genialidade ela pode ser adquirida? Eu queria responder essa pergunta com a minha pesquisa. E dentro dessas pesquisas, você escreveu um livro, um dos livros, né, que eu me lembro muito bem, que foi sobre Bill Gates, Walt Disney e Ted Turner. 3 gênios, Exatamente. né? Surgiu dessa pesquisa também? Surgiu, eu fiz a pesquisa nos Estados Unidos do Bill Gates, né, que é um gênio da informática, do Walt Disney, um gênio do entretenimento, um gênio do turismo, e do Ted Turner, que é um gênio da comunicação, porque o Ted Turner foi que fez a CNN, Cable News Network, CNN, que hoje é o maior canal de televisão do mundo, é a CNN. E eu descobri, pesquisando os gênios, e durante as minhas pesquisas nos Estados Unidos, que a genialidade não é algo hereditário, mas algo que você pode adquirir através da dedicação, através do se apaixonar por aquilo que você faz. Então, se você é apaixonado por uma temática, se você gosta muito, pode se entregar e você pode chegar a fazer uma diferença, assim como eles fizeram, os grandes gênios. Aqui no Brasil, eu estudei o Salim Matar, da Localiza, que até hoje o Salim está, eu tive um convívio, até hoje convivo com ele. Ele é aqui de Minas Gerais, originário de uma pequena cidade, Oliveira, e ele fundou a Localiza, que é hoje a maior locadora de carros do mundo, fora dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui gênios brasileiros, né, empresariais. E eu estudei esse grande gênio, Salim Matar, e também a Elizabeth Pimenta. A Elizabeth Pimenta, a minha amiga até hoje, nós convivemos bastante e trocamos mensagens no WhatsApp. Ela fundou aquela franquia chamada Água de Cheiro, que também se espalhou pelo Brasil todo. Eu estudei a trajetória da Beth Pimenta e estudei a trajetória do comandante Rolim, que fundou a TAM, uma empresa que se iniciou em Marília, no interior de São Paulo. Um abraço Né? ao Então, pessoal de Marília que está conectado também aqui, sempre na audiência do programa Revista Empresários Entrevista. Pelo menos eu sei que tem uma pessoa, doutor, em Marília que não perde um programa Revista Empresários Entrevista, que é minha irmã olha, e o meu cunhado, moram lá em Marília, acompanham o programa. Mas voltando, né, o senhor falando da TAM, do comandante Rolim. olha que beleza, né? Sair do interior de São Paulo para o mundo, né? Porque a TAM agora ela tem aviões que voam para todo lado, né? Sim, Hoje em dia chama-se Latam, né? isso. Foi feita uma junção com uma outra empresa. Mas você vê que mesmo as pessoas saídas do interior, pessoas com uma formação nem sempre acadêmica, como o caso do comandante Rolim, conseguem atingir níveis grandes, altos níveis de genialidade, né? Genialidade empresarial. No caso do Salim Matar, ele fez administração, mas o foco dele sempre foi a Localiza. Depois de uma certa idade, ele fundou a Localiza a partir de 5 Fuscas
e conseguiu vencer grandes desafios e transformar a empresa nesse empreendimento fantástico que atende vários países atualmente, né? Então, e falando do Salim Mater, da Localiza, eu fiquei Uhum. sabendo que de uma das convenções da Localiza, o senhor participou, fez uma palestra, e na hora de deles fazerem lá o feedback, parece que o senhor teve mais aprovação do que o Salim Mater. Conta pra gente essa história, doutor. É muito interessante. É, depois da palestra, depois do treinamento, o Salim me chamou lá na sala dele e ligou para o setor de RH e, e a chefe lá do RH, Denise Leite, falou: Denise Leite, qual foi a avaliação do Omar nessa palestra aí? E a avaliação foi 100% em todos os quesitos, por todos os participantes, em aplicabilidade, em motivação, em conhecimento, né? Então, vários itens. E tínhamos participantes do Brasil todo, e todos eles deram 100 em todos os quesitos. Para mim, foi uma grande vitória, né? Uma coisa quase que impossível de atingir, né? Então, realizei aquele sonho, né, que eu tinha desde criança de também me tornar uma pessoa genial, pelo menos por essa avaliação aí, eu fui considerado uma pessoa que estava fazendo realmente uma diferença na vida dos outros, né? E o Salim Foi Mater também fez o prefácio de um dos livros que o senhor escreveu, né? ali, fez o livro chamava de Sucesso Ontem, Hoje e Sempre, e ele fez o prefácio desse livro. Até Joia. hoje temos uma convivência saudável. Uhum. O Pedro, de São João da Boa Vista, está mandando uma pergunta aqui. Como foi o início da sua carreira de palestrante? Ah, pois é, interessante como que é a minha trajetória profissional está muito ligada com a Localiza, porque eu estava dando aula na Universidade Federal de Minas Gerais e recebi uma ligação da Localiza me dizendo que eu gostaria que eu participasse de um programa que eles tinham lá chamado Pensando o Futuro e gostaria que eu desse uma palestra. Então, veio uma das pessoas, o gerente do marketing lá, o Fernando Campos, veio até a universidade e veio conversar comigo e disse: Nós gostaríamos que você desse uma palestra para o nosso próximo encontro, que se chama Pensando o Futuro, e vai ser para as lideranças dos franqueados e para as lideranças da Localiza. Então, eu queria saber mais ou menos qual que era o nível, né? O nível dos palestrantes, né? Perguntei quem deu a palestra antes de mim. Aí ele falou assim: a palestra antes de você foi dada pelo o presidente da Uzi Minas, o Reinaldo Soares. Eu falei: nossa, o presidente da Uzi Minas, que coisa, hein? Interessante. Aí eu comecei até a tremer. Olha o Aí eu falei: pode ser. otimismo. Pois é. Aí eu pensei assim: puxa vida, pode ser que o anterior a ele tenha sido uma pessoa assim, que não de tão grande destaque, né, como o presidente das Minas, né? Eu falei: e antes do Rinaldo, quem deu a palestra? Ele falou assim: foi o comandante Rolim, fundador da TAM. Aí você vê que realmente foi realizado aquele sonho de estar entre essas pessoas que Os fazem uma melhores, né? Que diferença. faz a diferença. É, exatamente. Como que cheguei àquele ponto, né? E sem nenhum tipo de orgulho, mas assim com uma felicidade muito grande de ter atingido assim um nível de estar entre aqueles que estavam fazendo uma diferença e no seu entorno fazendo as coisas acontecerem, né? Muito bom, muito bom. Então, Pode foi falar. assim que eu comecei a dar palestra. Então, eu dei aquela palestra, a avaliação foi maravilhosa, e aí eu falei: eu acho que eu vou entrar no mundo das palestras também. Eu comecei a dar palestras e dar aula, palestras, dar aula, até que comecei a me empolgar com as palestras e pedi a demissão na universidade e passei a atuar dentro da área das palestras e da área da publicação de livros. E o senhor tem ideia desses anos todos que o senhor trabalha nessa área?
quantas palestras o senhor já realizou, rodando não só o Brasil, como outros países, também no mundo, Europa, e aí vai. Eu não fiz um levantamento, não fiz um levantamento, mas foram muitas palestras e as experiências foram muito gratificantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu dei palestras em Portugal, fiz apresentações também nos Estados Unidos, então são muitas palestras. Uma coisa que eu percebo, a gente conversando com o senhor, essa amizade que nós temos já há 21 anos, né? E que o senhor não gosta de ficar na zona de conforto, sempre saindo, buscando, pesquisando, né? Como que é isso? O senhor ligado lá, o pessoal fala nos 220. Mas tudo começa a partir de um centro nosso, né? Quando eu estava em 2003, eu estava dentro de uma igreja e chegou uma pessoa perto de mim, eu estava fazendo uma oração e me deu um folheto, falou: nós vamos ter um retiro espiritual com um monge beneditino. E esse retiro espiritual é sobre oração centrante, encontrar o seu centro. Aí eu me interessei muito, porque eu estava muito agitado, fazendo muitas coisas, e eu queria encontrar o meu centro. Então, fui fazer esse retiro. Falei: oba, que bom, eu vou até que, enfim, vou encontrar o meu centro, né? E fui fazer o retiro, e era um retiro com um monge chamado Thomas Keating. E o Thomas Keating, ele é a pessoa que criou um método novo de contemplação, baseado já nas tradições cristãs, católicas. Ele criou um método de contemplação que nada mais é do que você serenar a sua mente e deixar os pensamentos passarem sem você se ater a esses pensamentos. Então, você respira fundo, sopra o ar e deixa os pensamentos passarem. Isso por 20 minutos pela manhã e 20 minutos à noite ou no entardecer, você encontra o seu centro. E a partir desse centro, então, você começa a ter um outro tipo de experiência de vida. Não é uma coisa fácil você manter essa disciplina de aquietar. Na própria Bíblia está escrito: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Está escrito na Bíblia. Quando você tem um desafio, você pode se aquietar e se empoderar, deixar que Deus tome a frente dos seus desafios. Então, não é só você enfrentando as coisas, mas você com a presença de Deus. Então, você passa a ser um ser mais espiritualizado. Aí entrou espiritualidade dentro da minha vida. Porque até os 16 anos eu convivia muito com os freis franciscanos holandeses aqui em Divinópolis. Mas depois dos 16 anos eu me afastei da religião, fui para os Estados Unidos, também não praticava. E só depois desse encontro aí, com esse retiro espiritual que eu fiz, é que eu comecei a me interessar mais uma vez pela espiritualidade. Legal. Só um minutinho, doutor. Uhum. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Mas vamos deixar para o próximo bloco, que nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade e a espiritualidade no mundo empresarial, que está muito latente. Aguarda um minutinho só. Programa Revista Empresários Entrevista volta já. Vamos tomar um cafezinho e você continua mandando as suas perguntas para o Dr. Omar Sulky através do nosso 13 98811 313, o nosso canal de contato entre nós da produção e você aí do outro lado. Aguarde só um minutinho, já voltamos.
sou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Estamos voltando, falei para você que era rapidinho. No bloco passado, o doutor Omar Succhi estava falando sobre espiritualidade. Douglas, coloca aí a capa do livro. Que ele falou sobre uma aventura contemplativa, esse livro. Doutor, esse livro, ele expressa toda a sua espiritualidade. Eu gostaria já de emendar uma pergunta. Como o senhor analisa hoje a espiritualidade no mundo empresarial? É fundamental para manter o equilíbrio dos empresários, porque são vários os desafios e, como eu estava mencionando antes, o que realmente fez com que eu aprofundasse mais na minha escrita, me dedicasse mais às palestras, foi tudo uma questão de equilíbrio, buscar o equilíbrio e o centro. E esse centro, nosso ser humano, ele é espiritual. A espiritualidade só tem a agregar, tanto no mundo espiritual, tanto no mundo empresarial, quanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Então, a pessoa que tem uma espiritualidade, ela não se deixa abalar pelos problemas, pelos grandes desafios. É aquilo que eu disse, enquanto os outros estão arrancando os cabelos, a pessoa aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Ter essa confiança que Deus está junto dela. Então, se a pessoa for uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada, Deus também vai contribuir para que ela seja bem-sucedida. É igual o caso dessa empresa aí que você disse, né? Que já apresentou a Beni nesse comercial, que é uma empresa que enfrentou dificuldades, mas conseguiu superar. Sim. E a superação vem da nossa entrega espiritual, de caminhar para e passo com a presença divina, não é? E lembrando, né, doutor, que a espiritualidade não tem nada a ver com a religião. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou umbandista, não tem nada. Isso é uma busca interior, né? A espiritualidade vem da busca interior da pessoa. Exatamente, a pessoa se conectar com Deus, não é? Isso é importante, ela ter uma crença em Deus e confiança em Deus. Legal. E depois que eu fiz esse seminário, esse retiro espiritual, quando foi em 2008, eu encontrei uma comunidade religiosa aqui no interior de Minas, chamada Vale da Imaculada Conceição. E aí você disse assim que eu estou sempre buscando, né, coisas diferentes, saindo da zona de conforto. Aí eu fui morar lá mais interior, aí, Divinópolis é interior, mas Piedade dos Gerais, onde se encontra essa comunidade, o Vale da Imaculada Conceição, tem 4.000 habitantes. E o Vale tem apenas 200 habitantes. Eu fui viver lá, fui viver nessa comunidade. E aí, então, aprofundei mais ainda a minha espiritualidade e produzi 22 livros na área da espiritualidade. E o livro a Opção Positiva, Douglas, mostra a capa do livro aí também. Esse livro, A Opção Positiva, um novo sentido para a vida. Fale para a gente um pouquinho dele. Esse livro é o livro um dos livros mais recentes que eu tenho, é a Opção Positiva, porque eu queria fazer essa integração, tanto do mundo empresarial no qual eu trabalhei, com as minhas experiências espirituais, e produzir um livro que seja atraente tanto para aquela pessoa que é muito espiritualizada, quanto para aquela pessoa que está atuando no mundo empresarial. Então, eu abordei aí o otimismo, a gratidão, a felicidade, dando exemplos de pessoas que praticaram a espiritualidade, pessoas que se superaram, mas não só numa área, na área empresarial e também nas áreas humanas.
Dou o exemplo de Viktor Frankl, por exemplo, um psiquiatra austríaco que passou vários anos em um campo de concentração e conseguiu sair com vida e propôs uma nova psicologia, a logoterapia, então, que se aplica muito ao mundo empresarial, que é se você tem um porquê, um para quê, você vai encontrar um como. Então, isso aí é um grande estímulo durante os períodos de crise. Se você tem um objetivo, se você tem uma visão de futuro, você consegue superar as suas dificuldades. É muito importante ter essa visão de futuro. E eu vejo isso acontecendo em minha vida o tempo todo, né? Inclusive, por exemplo, essa entrevista aqui hoje é uma visão que nós tivemos, né? Uma visão de futuro, né, Jamir? Com certeza, né? Faz tempo que era para acontecer, aconteceu no tempo certo. O Franklin Souza, de Uhum, Araraquara, ele fez uma pergunta aqui, mas nesse bate-papo o senhor já deu uma pincelada. uhum, O seu foco antes era otimismo aplicado às empresas. uhum, Mudou agora para a espiritualidade? Ou uhum. continua trabalhando nas duas vertentes? Eu continuo trabalhando nas duas vertentes, porque eu dou seminários para cursos de pós-graduação. Com a pandemia, os seminários passaram a ser é, virtuais. Então, a gente tem um fim de semana virtual. Eu trabalho para uma empresa chamada BSSP, de Goiânia, que é um instituto de curso de pós-graduação. BSSP. E Que aí, apareceu então, inclusive na capa do livro, né? Na me capa do livro aparece aparece. Ó. exatamente. Eles publicaram esse livro. E esses seminários são abertos a empresários, em a BSSP. Boa sorte, sabedoria e, vamos ver aqui, boa sorte, sabedoria e prosperidade. Isso, boa sorte, sabedoria e prosperidade, que é o símbolo dessa empresa. Quer dizer, tem tudo a ver com o que eu faço. É boa Com sorte, certeza. sabedoria e prosperidade. Então, quer dizer, a área espiritual, ela agrega na área empresarial. É muito fácil, muito tranquilo da gente entender isso. E esse meu seminário é sobre a felicidade. Então, a felicidade tem como fundamento a espiritualidade. Eu acho que é muito difícil a pessoa ser feliz se ela não tem espiritualidade. Então, eu enfatizo muito esse ponto da espiritualidade no mundo empresarial. E Doutor, que está em voga agora, né? eu tenho uma notícia para dar para o senhor. O senhor não vai gostar muito. Estamos finalizando o programa Revista Empresários em Entrevista. Gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação, com esse carisma que é latente no senhor. Agradecer também pela amizade de 21 anos, que dure mais 21 anos, que dure mais 50 anos. E agradecer, né? Agradecer a todas as pessoas que mandaram aqui diversas perguntas para saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o senhor realiza. E eu gostaria de saber, para as pessoas entrarem em contato com o senhor, como faz? Onde acha o Dr. Omar Suki? Entrando no Google é fácil de me achar. Ou pode achar também pelo meu e-mail, que é wowsuki, é o sobrenome, né? wowsuki@yahoo.com.br. E eu Ok. estaria às ordens para responder as perguntas. Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer a minha esposa e dar os parabéns, que eu tenho 2 anos agora de casado. Como você estava dizendo, não me acomodo, né? Então, nós temos agora, celebrando hoje mesmo, e foi uma coincidência muito agradável, minha esposa, Rejane, é psicóloga, e com ela eu tenho uma grande afinidade nesse estudo da espiritualidade, estudo do desenvolvimento humano. Então, a gente está sempre agregando valor. Agradeço muito a Rejane também por estar assistindo esse programa. Tá, um abraço a Rejane. Logo quero conhecer ela pessoalmente, conhecer o Isso. Vale também. Eu vou aí. Agora as coisas estão voltando ao normal. Quero conhecer e conhecer o Vale também. Doutor Omar, muito obrigado. Foi um prazer receber o Agradeço. senhor aqui no programa Revista Empresários. Com certeza,
Gostaria de tê-lo novamente para nós falarmos sobre paixão por marketing, né? Que é o nome de um livro Isso. seu também. E É. vamos conversando. Um grande abraço a todos vocês, de norte a sul, de leste a oeste, que acompanharam, deram o prazer, o privilégio de acompanhar mais um programa Revista Empresários Entrevista. E até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau.